gente, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso divino mestre, ele possa estar conosco, nos amparando, nos protegendo, nos unindo, nos dando força, fé e coragem no nosso dia a dia. Os comentários dessa noite vão para o capítulo número 10, que a gente já está lá, né? Passou rápido. Ele é intitulado Nos Momentos Graves. E aí a reflexão dessa noite é: que momento grave para mim? É um momento grave, é um momento em que eu estou em risco só da minha integridade física? Ou os momentos graves podem pôr em risco a minha vida, a minha saúde emocional, a minha saúde espiritual? Então, os comentários dessa noite a gente vai dirigir para esse tríplice aspecto. Os momentos graves, eles podem atingir a minha saúde espiritual, a minha saúde psicológica, a minha saúde física. Até porque a gente sabe que a saúde física, ela depende da integridade da saúde espiritual e emocional, ou seja, da saúde do espírito imortal que somos nós. Então, acima desse raciocínio, que a gente vai fazer pequenas leituras e pequenos comentários para a nossa vida. Então, vamos lá, vamos começar. André Luiz começa assim: use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma boa vida, nunca uma boa vida será. E é verdade, é difícil a gente ficar calma ou ter tranquilidade na alma diante de situações, às vezes, que estão extremamente estressantes ou até mesmo que nos irritam. Porque há situações que nós nos sentimos irritados. É natural ainda no nosso estágio evolutivo, vez por outras, termos irritações. O que não é natural é alimentar indefinidamente as irritações. Isso não é natural. Mas ter momentos é natural. Então ele diz: a vida pode ser um bom estado de luta. Lutar no sentido de ser proativo e não reacional ou reacionário diante das situações. E por isso que ele diz: estado de guerra não. Porque na guerra a gente sai eliminando, matando o que é bom e o que é ruim. Então, nunca encarar as coisas como se elas fossem um duelo, uma guerra. Mas, diante das situações graves da nossa vida, procurar respirar fundo e ter calma. E se não conseguir, tiver apenas alguns segundos, tenta direcionar a mente, ainda que rapidamente, em prece, em ligação com Deus, pedindo ajuda, ou ajuda aos bons espíritos. Porque há momentos que são difíceis mesmo para todos nós, para qualquer um de nós. E aí ele continua lá, colocando: não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. Que a gente não faça nada sem refletir, apressadamente, sem reflexão. Às vezes a gente precisa tomar uma decisão que não pode esperar, mas a gente sempre deve usar de alguns minutos, pelo menos, de reflexão, se for possível. Por quê? Porque às vezes é uma atitude impensável que vai gerar na minha vida uma série de causas e efeitos horríveis para o futuro. Então, pare e reflita para evitar lágrimas e sofrimentos no futuro. E ele fala assim: evite lágrimas, o pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Ou seja, às vezes, muitas lágrimas representam muita vitimização. E muita vitimização pode ofuscar a nossa visão a ponto da gente não ver com clareza para poder resolver. Então, evite as lágrimas da vitimização que vão me vendar os olhos para as responsabilidades que verdadeiramente são minhas e não da outra pessoa. Se você errou desastradamente,
Não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Errou? Errou. No primeiro passo, a gente sabe que tem 3 processos pedagógicos: arrependimento, expiação e reparação. Errou? Toma consciência. Errei mesmo. Ai, gente, bota a mão na cabeça, a gente às vezes ainda fala assim, fiz igualzinho no outro dia. De outra forma, mas igualzinho. Errou? Assume. Assume e pensa assim, já era, já fiz mesmo, então agora o que eu tenho que fazer? Reparar, consertar. Então se ergue. É o ditado popular. Caiu? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É o ditado popular. Não tem outro jeito, gente. É isso aí. Não tem outro jeito. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Já viu quando a gente está impaciente? Quanto mais a gente fala para o outro, mais o outro irrita a gente, mais impaciente a gente fica. Então é um circuito fechado, irritação, impaciência. O outro irrita, a gente fica mais impaciente do que já estava. Fica naquele circuito. Respira, tenta ver se você consegue se acalmar. Se não, conversa depois, busca o entendimento depois. Pede a pessoa, fala assim, olha, agora eu não estou conseguindo. Está difícil para mim, me dá um tempo. E depois você vai lá e resolve o problema. Mas não toma decisão com irritação. Não é boa conselheira a irritação. Então vamos lá. Vamos ver se ainda temos mais um. Tem. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. Confie em Deus. Se não der para resolver hoje, vai resolver amanhã ou depois. Se é coisa que pode esperar, dá tempo. O tempo traz a maturidade que a gente precisa e dá tempo da gente orar e se conectar com o alto. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento, ou seja, não faça briga também, porque isso é chafurdar o pé na lama. Ajudar as pessoas não significa que a gente tenha que se enlamear junto com elas. Muito pelo contrário, a gente tem que se manter num estado de serenidade para poder ajudar a outra pessoa. Então, procura mesmo, não tenta ajudar, não tenta defender as pessoas fazendo tanto barulho quanto que ela está fazendo. Tenta buscar calmaria para olhar pelo lado da razão, da boa emoção, para encontrar a solução que você precise. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Tem gente que adora fazer confusão só porque gosta da confusão, né? Seja comedido nas resoluções e atitudes. É verdade. Comedimento. Cuidado que toda história tem 3 versões. A do outro, a sua e a verdadeira. A verdadeira é a união das duas, do outro e a sua. Mas a gente sempre puxa a brasa para a nossa sardinha e o outro faz a mesma coisa. Então, esse é o erro. Né? É ruim quando a gente faz julgamento das coisas e das pessoas olhando só um lado. Já olhando os dois, a gente já comete erro, imagina olhando um só. Me perdi, gente, perdoe. Nos instantes graves, nossa realidade, acho que é isso, né? Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. É verdade, nesse momento que a gente mostra realmente o nosso nível evolutivo. Se a gente está desesperado, se a gente está irritado, a gente mostra quem a gente é, né? Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Cuidado com o que a gente emite em relação às pessoas. Julgamentos são muito sérios. Só quem pode fazer julgamento é Deus, que nos conhece desde sempre. A gente não conhece as pessoas, só um ângulo da vida delas. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. E já pensou se a gente vive falando mal dos outros? A gente corre o risco das pessoas fazerem iguaizinhos. A gente gostaria? Não. Se não gosta, não faz. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. E bota problemática nisso. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, mas eu sou tão humilde. Aí eu pensei assim, se tem um superlativo é porque não é, porque humildade é e ponto. Humildade é o equilíbrio, ela não é tão e nem menos, nem mais e nem menos ela é. Então, cuidado com aquilo que a gente exalta na gente, que às vezes a gente pode estar simplesmente sendo muito orgulhoso ou muito egoísta. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim
um poder que irradia. Então, não é o que você fala, mas é aquilo que você vive todos os dias na sua vida. Então, em momentos graves, procura tomar todas essas precauções para que a gente não converta a nossa vida e a dos outros um verdadeiro inferno. Muito obrigada a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso divino mestre e guia, ilumine nosso caminho hoje, agora e para sempre. Uma semana de paz e luz para todos vocês. Muito obrigada, tá? Um beijo grande. Fica com Deus.